Todo mundo conhece a Revolução Russa, ou pelo menos já ouviu falar. Ela foi a maior revolução do século passado, e a gente ainda consegue ver os efeitos dela no mundo inteiro até hoje. Para entender o que aconteceu, basta olhar para a Rússia de 1917. O país era um império gigantesco, mas estava quebrado. O povo passava fome. A Primeira Guerra Mundial estava massacrando os soldados, e o czar Nicolau II parecia não ter ideia de como resolver o caos. O resultado? O sistema implodiu. Em poucos meses, a monarquia caiu, e os bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder para criar a União Soviética. Foi um evento que mudou a história, a política e a vida de milhões de pessoas. Mas por trás dos grandes discursos e das batalhas, existem detalhes que os livros de história nem sempre dão destaque. Agora, vamos para as 5 curiosidades sobre a Revolução Russa. A primeira curiosidade é sobre a data. A Grande Revolução de Outubro, que colocou os bolcheviques no poder, aconteceu em novembro. Pois é, a Rússia ainda usava o calendário juliano, que estava atrasado em 13 dias em relação ao calendário gregoriano, o nosso. Para os russos da época, o Palácio de Inverno foi tomado no final de outubro, mas para o resto do mundo já era novembro. Foi um detalhe que gerou uma bela confusão diplomática. Lenin, o líder da revolução, estava exilado na Suíça. Como ele chegaria à Rússia para liderar? Com a ajuda da Alemanha. Isso mesmo, o inimigo. O governo alemão, desesperado para tirar a Rússia da guerra, fretou um trem selado, com portas trancadas para evitar contato, para Lenin e outros revolucionários. Eles sabiam que ele causaria o caos, e de fato, a primeira coisa que Lenin fez ao chegar foi tirar a Rússia do conflito. Você conhece a história da família Romanov, os últimos czares, mas a execução deles foi um mistério por décadas. Os bolcheviques confirmaram a morte de Nicolau II, mas mentiram sobre o destino da czarina e dos filhos. Durante anos, surgiram boatos e até impostores, como a famosa Anastasia. A verdade de que a família inteira foi executada secretamente em um porão em Ekaterimburgo só foi confirmada e os corpos encontrados muito tempo depois. Todo mundo fala sobre os vermelhos, bolcheviques, contra os brancos, monarquistas. Mas você sabia que existia um terceiro exército? O Exército Verde? Não, eles não eram ecologistas. Eram camponeses que lutavam contra os vermelhos, pelo recrutamento forçado, e contra os brancos, que queriam suas terras de volta. Eram desorganizadas, mas foram uma grande dor de cabeça para ambos os lados, até serem esmagados pela Cavalaria Vermelha. A última curiosidade é sobre tradição. O banho de gelo da Epifania Ortodoxa era um rito religioso importante, onde os russos mergulhavam em rios e lagos gelados. Após a Revolução, os bolcheviques, que eram ateus, tentaram proibir essas práticas supersticiosas. Adivinha? Não funcionou. A tradição era tão forte que continuou sendo celebrada em segredo, e após o fim da União Soviética, voltou a ser celebrada publicamente em toda a Rússia. O povo não abre mão de um mergulho gelado. E aí, qual dessas curiosidades mais bizarras te impressionou? E qual delas foi a que você mais gostou? Diga nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E até a próxima!